Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que Deus abençoe muito o seu dia. Estamos fechando mais uma semana de devocionais aqui, sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus aqui no canal. Abra sua Bíblia comigo, gente, em o Salmo número 27, versículo 4. Salmo número 27, versículo 4. Esse versículo que nós vamos ler aqui é inclusive tema e inspiração para muitas canções. Duas delas que eu gosto muito, as duas com o mesmo título, uma é do cantor Fernandinho e outra canção da banda Morada. As duas se inspiram nessa oração de Davi, e essa oração de Davi, ela é também uma inspiração para nós e uma direção para as nossas vidas, tá bom? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente. Coloca no chat, por gentileza, gente, a referência, Salmo 27, versículo 4. Olha o que diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos mais uma vez? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, o rei Davi, ele tinha um coração diferenciado, tanto que ele é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E ele me inspira muito por esse desejo de agradar a vontade do Senhor, de servir ao Senhor, de fazer com que o nome do Senhor seja bem visto, seja exaltado. Tem um verso, por exemplo, que ele escreve dizendo assim: o zelo pela casa do Senhor me consome. Imagine uma pessoa onde no seu coração arde um zelo pelas coisas do Senhor. Isso é uma referência para nós. Que Deus faça com que esse zelo também esteja no nosso coração. Note que nesse versículo, Davi, ele faz uma oração, ele faz uma espécie de lema para a própria vida, e ele fala sobre morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Na verdade, Davi, ele não construiu o templo. Na época em que Davi viveu, em que ele reinou Israel, não havia sido construído o templo, o primeiro templo dedicado a Deus. Quem constrói esse templo é Salomão. Davi queria, inclusive, construir esse templo, e Deus o impede de construir, dizendo que nas suas mãos havia muito sangue. Então ele prepara tudo, todo o projeto, toda a arrecadação, para que o seu filho Salomão, enfim, crie o templo, que foi o primeiro templo de Israel. Houve o primeiro templo, que é o templo de Salomão, que esteticamente foi o mais suntuoso, não só da época, mas como de todas as eras. É algo realmente que, pela descrição, você percebe que poucas coisas tiveram aquele nível de glória, aquele nível de riqueza na sua construção. O segundo templo foi o chamado templo de Zorobabel, um templo um pouco mais modesto, por assim dizer. Foi um templo erguido quando o povo de Deus retornou do exílio da Babilônia. E o terceiro templo é aquele que nós cremos, pelo menos eu particularmente creio, que é um templo que será definitivamente reativado já nos últimos dias da face da terra, por assim dizer. Penso eu, que é uma linha teológica que eu sigo, que provavelmente o próprio anticristo se assentará nesse terceiro templo, e uma série de coisas vão ocorrer que nos foge ao tema desse devocional. Mas o que eu quero ministrar no teu coração é o seguinte: olha o início, gente, da oração de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Preste bem atenção nessa frase. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Parece contraditório. Você pede ao Senhor e você mesmo vai buscar? Mas, na verdade, essa frase fala de uma vida coerente. Embora pareça contraditória, essa frase fala de uma vida coerente. Como é que você percebe isso? Quantas coisas em nossas vidas, e eu não sei como está saindo o áudio aí, gente, agora que eu percebi que o microfone aqui está desconectado, mas está no áudio do próprio celular. Mas observe, quantas vezes em nossa vida nós queremos coisas e não vamos buscar. Isso fala de uma vida incoerente, não é verdade?
Quantas pessoas querem o corpo ideal, o corpo saudável, tanto esteticamente, quanto a nível de saúde, quanto a nível de disposição? As pessoas desejam ter um determinado corpo. Você olha no Instagram ali a foto daquela pessoa e fala, rapaz, eu queria ter o corpo dessa pessoa. Você quer. Uma coisa você pede, mas você não vai buscar, entende? Porque aquela pessoa tem aquele corpo esteticamente bonito, bem definido, com saúde, com disposição que você tanto deseja, mas ela vai para academia todo dia, ela segue uma dieta, ela segue uma rotina de treinos, ela faz diversas abnegações pessoais para alcançar aquilo. E você só deseja, mas não tem coragem de entrar no processo que aquela pessoa passou para alcançar aquilo. Gente, quando nós desejamos uma coisa, muitas vezes nós desejamos o produto final, mas não queremos passar pelo processo que as pessoas passaram para alcançar aquela coisa, para chegar naquele nível. Se você de fato quer muito algo, você tem que buscar. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falando, olha, eu antigamente ia para academia direto, com muito mais frequência, aconteceu uma determinada situação que eu acho que essa situação me fez parar de ir para academia. E aí eu falei assim, olha, mas na verdade é porque eu não tenho isso como prioridade de vida. Talvez se eu precisasse muito, se você achar uma questão de vida ou morte, eu fosse. Mas não é tanto a minha prioridade, entendeu? Se é a sua, ok, maravilha. Eu queria que fosse minha prioridade também, mas não é. Agora, não adianta eu desejar querer ter o resultado de ir para academia e não ir. E não fazer uma dieta. E não buscar ter um estilo de vida que me leve àquele resultado. Entende? Ou seja, uma coisa eu vou pedir a Deus, mas eu também preciso buscar, ou seja, eu preciso caminhar na direção de entrar no processo de receber aquilo que nós pedimos a Deus. Ouça, nós precisamos ter uma vida coerente com os nossos pedidos a Deus. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. A pessoa que vai no médico, pede para o médico, dá aquela queixa ao médico, né? Doutor, eu sentindo isso, eu sentindo aquilo. O médico dá o diagnóstico. O médico dá a receita para a pessoa sai dali com a receita, vai na farmácia, compra o remédio e não toma o remédio que foi passado. Como é que essa pessoa almeja ser curada? Entende? Uma coisa ela quer, ser curada, mas ela não busca aquilo. Ou seja, as atitudes dela não são coerentes com o desejo que ela fala dos seus próprios lábios. Esse versículo, gente, é um chamado a nós vivermos uma vida coerente com o nosso clamor. Você de fato quer a presença de Deus na sua vida? Você de fato quer viver algo profundo com o Senhor? Você de fato quer transcender? Tiago, eu quero ir para um novo nível de relacionamento com Deus. Eu quero ir para um novo nível de busca com o Senhor. Eu quero ter um novo nível de revelação. Peça ao Senhor, mas também busque. Porque a tua busca, ela vai evidenciar a coerência que destrava o mundo espiritual. Tiago, por que parece que o mundo espiritual se abre, se destrava para alguns e para mim o céu está fechado? Porque muitas vezes a diferença é entre o discurso e a prática. É a prática que dá a coerência ao que você de fato discursa. Eu quero fechar isso aqui com um texto, fechar o nosso devocional de hoje com um texto que está no Novo Testamento. Abra comigo aí, deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo exatamente para a gente ler junto. Abra comigo aí, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Olha o que está escrito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus coloca na mesma sentença 3 atitudes. Pedir, buscar e bater. Pedir fala de desejo. Buscar fala de buscar, por óbvio. Bater fala de uma atitude insistente. Ou seja, aquilo que você pede a Deus com o seu discurso, com o seu coração, a tua vida precisa estar coerente com esse desejo, ou seja, caminhando na direção de realizar esse desejo. Você precisa entrar nos processos de Deus para desfrutar das bênçãos que você tanto pediu a Deus.
Você precisa entrar nos processos de Deus para desfrutar das bênçãos que você tanto pede a Deus. Então, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Gente, não são 3 exemplos que Jesus está dando para a mesma coisa. São 3 ações sequenciais. Pedir, buscar e bater. E esse versículo aqui está falando do pai dar coisas boas aos filhos. Ou seja, tem coisas que Deus deseja te dar, mas é necessário que a tua busca esteja alinhada com esse desejo de Deus. Entende? Eu conheço tantas pessoas que falam, Thiago, eu quero ver uma mudança no país, quero ver uma transformação no país, mas não faz nada para isso. Eu lembro até hoje de uma cena muito interessante, isso aqui ocorreu na minha infância, 2 adultos conversando. Olha, isso me marcou tanto, que eu lembro até hoje a exata cena que eu vi, as 2 pessoas, é como se estivesse acontecendo na frente dos meus olhos agora. Olha a cena. Tinham 2 adultos, eu criança ainda, tá? Não tinha nenhuma consciência, não tinha uma consciência social evoluída, né? Uma consciência de criança. E tinha 2 adultos conversando, e um estava se queixando por outro, falando de políticos corruptos. Que, rapaz, fulano de tal, um ladrão, e roubou isso, roubou aquilo outro. Rapaz, o cara passou uns 10 minutos denunciando corrupções de um político. 2 adultos conversando. O cara metendo papo, fulano é ladrão, fulano roubou aquilo, fulano roubou aquilo outro. Aquilo tal mostra que ele foi corrupto, aquilo tal, e pá. Rapaz, aí quando terminou o discurso dele, eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, rapaz, esse cara é o cara. Esse cara aí pra estar falando tudo isso é porque ele tem realmente um entendimento de política. E esse cara tinha que ser o presidente do Brasil. Aí no final daquele discurso todo, que ele meteu o pau no determinado político, ele falou assim, mas quer saber? Se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa, porque todo mundo ali é ladrão mesmo, papa. Rapaz, aquilo foi uma das maiores frustrações da minha infância. Forma de falar. Mas a forma como ele falava da corrupção do político, condenando o político, parecia que ele ia fazer diferente. Falei, esse cara vai ser a esperança do Brasil. De repente, no final de tudo, ele falou, quer saber, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, eu roubaria também. Eu pegaria também. Meu Deus! Um discurso completamente incoerente com a prática. Gente, é claro que o nível de corrupção de um governante, talvez ele afete mais a sociedade do que a corrupção de um cidadão comum, por assim dizer. Né? Mas nós, digamos, cidadãos comuns, limitados, não temos tanto poder diante da sociedade. Muitas vezes nós infringimos as leis que estão diante de nós. Nós não cuidamos nem da nossa própria família, nem da nossa própria cidade como se deve. Muitas pessoas que reclamam de corrupção, por exemplo, são as que mais jogam lixo no chão. Tiago, é diferente um político roubar e eu jogar uma casca de como é que fala? Um plástico de bala no chão. Claro que é diferente. O impacto vai ser maior de uma corrupção pública. Mas o que está ao seu alcance mostra aquilo que está dentro de você. Entende? Então, às vezes, você não consegue fazer algo que vai trazer um impacto nacional. Mas você pode fazer algo que vai trazer um impacto pessoal e um impacto para a sua família. Você pode ser uma pessoa que o mundo inteiro não vai... Você não vai ficar famoso para o mundo inteiro conhecer. Mas o teu filho vai conhecer a tua conduta. A tua esposa vai conhecer a tua conduta. Teu cônjuge vai conhecer a tua conduta. Teu amigo vai ver quem você é através da sua prática. E a nossa atitude é que verdadeiramente precisa estar coerente com o nosso discurso. Isso que estava escondido, perdão, já garganta aqui dá... Deixa eu dar uma coçada. Isso que estava escondido no discurso de Davi, quando ele fala assim, ó, uma coisa eu peço e a buscarei. Ou seja, não é só o desejo do meu coração, é uma atitude. Entende? Aquilo que você deseja de Deus não pode ser só um sentimento no seu coração, precisa ser uma atitude. Você precisa se levantar. Sabe de uma coisa sobre oração? Pra gente fechar aqui. É que muitas vezes, quando nós oramos por algo, Deus nos faz a resposta da nossa própria oração. Muitas vezes Deus faz a resposta, nos faz a resposta da nossa própria oração. Gente, faz sentido eu dizer assim todas as noites, Deus, tome em tuas mãos todas as criancinhas de rua do Brasil, que meu coração está inquieto, eu não consigo ficar em paz com tanta injustiça. Não faz sentido você orar isso toda noite e você não se envolver com ação social, por exemplo. Normalmente, a pessoa que ora sobre isso, ela começa a ter o coração dela impulsionado para se mover nisso.
Então, quando, neste exemplo, ela se envolve numa ação social que trata de crianças em estado de vulnerabilidade, ela começou orando e daqui a pouco ela se torna a resposta da própria oração que ela fez. Ei, se você tiver uma vida coerente com Deus, se você tiver de fato uma coisa eu peço e a buscarei, você vai começar clamando a Deus por algo e Deus vai te capacitar para você ser resposta dessa mesma coisa. É por isso que muitas vezes o nosso chamado está conectado com nossas dores, porque nossas dores nos levam a clamar a Deus. Clamar a Deus desperta em nós um senso de urgência e de repente nós estamos nos movendo naquilo que nós estamos clamando, ou seja, nos tornando resposta da oração que fazemos. Que nós possamos ser como Davi, que orou dizendo: uma coisa eu peço, mas que temos também a decisão de buscar para vivermos os processos, para desfrutar aquilo que nós pedimos a Deus. Tá bom, gente? Amém? Eu não sei como ficou o áudio aí, só percebi depois que não estava conectado o microfone, mas o áudio também do iPhone é bom. Vamos orar junto aqui? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse entendimento. Eu quero te pedir, Pai, para que o Teu Espírito possa iluminar o nosso coração. Meu Deus, fazemos, Pai, da oração de Davi a nossa. Uma coisa pedimos e também buscamos. Nos ajuda, Deus, para que a nossa prática de vida seja coerente com o nosso discurso. Nós devemos viver uma vida coerente, Pai. Não queremos ser apenas um clamor aleatório, mas nos faz respostas na nossa própria oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, sexta-feira, você já sabe que todo sábado eu tenho colocado aqui também no canal um tempo de adoração musical para você orar, para você escutar música, para você passar o tempo. Então, todo sábado também, 7h30 da manhã, vai ter um vídeo musical aqui para você nos acompanhar. Eu não posso garantir, mas quem sabe nos próximos dias, ou seja, na segunda-feira, na semana que vem, nós comecemos aqui uma série específica, tá bom? Não sei que Deus mude os planos aí, segunda-feira vai ter uma nova série aqui no Devocional. Deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda muito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Shalom na tua vida, a gente se vê por aí, até a próxima, gente. Tchau, tchau.